Trouxe aqui alguns livros para explicar e dar a minha opinião. Na verdade, a gente começou a receber muitos e muitos comentários de vocês sobre um vídeo que saiu do Jorlan falando de uma remada que eu defendo e eu ensino para vocês. E falando que não é certo. É um movimento que ele se torna leve, mas isso não é remada unilateral. Ele fala que o exercício não deve ser feito exatamente da forma com que eu ensino. Não somos grandes amigos, mas a gente se encontra aqui na Ironberg e a gente conversa eventualmente. Eu não tenho nada contra o Jorlan e também acredito que ele não tenha nada contra mim, é só uma opinião ali de exercício. Me passa até pela cabeça se ele sabe que eu passo dessa forma, talvez não. Então vamos dar o play aqui. Não é pra trás, pra cima. E aí ele fala que não é pra trás, é pra cima. E ele já falou não é pra trás, é pra cima, já meio puto. Deu pra perceber. A remada do Lalá, eu vou falar pra você como é e daqui a pouco eu vou explicar por qual motivo ela é. Então uma remada normal, as pessoas puxam, igual ele falou, pra cima. Puxam o peso. Guarda bem essa palavra, puxa. Como a remada do Lalá é? A remada do Lalá empurra o peso. Não puxa. Então a proposta é o seguinte, quando se faz uma remada normal, se puxa o peso, se flexiona o cotovelo. Na remada do Lalá, empurra o cotovelo em direção ao quadril. Consequentemente, o cotovelo ele vai para cima, mas ele vai numa diagonal para cima. Ele não vai numa vertical. E aí daqui a pouco eu vou te trazer por qual motivo eu fiz esses ajustes. E aí assim, ó, se a gente for analisar de forma mais criteriosa, eu vou levantar todos os pontos detalhe por detalhe. Se a gente analisar a coluna do menino, ela está completamente arredondada, fazendo assim com que seja prejudicial para ele. E aí eu poderia falar para você que isso é física. O simples fato de você arredondar a lombar faz com que você tenha na sua coluna apenas duas curvaturas. E segundo a física, quanto mais curvaturas, que é o ideal, mais você dissipa a pressão, a compressão dos discos intervertebrais. Mas ele não está segurando o peso ainda, então tá tudo bem. Já começou a tomar. Olha lá, percebeu? Ele tirou o peso do chão completamente curvado, a coluna rodada. A pior força que você pode colocar no seu disco intervertebral é a força de rotação, tá? É a pior. O nosso disco intervertebral, ele é completamente vulnerável a esse tipo de força. Então a base é a perna da frente. Então aqui. Isso. Isso. Vamos fazer uma observação? Quando se faz uma remada unilateral, a gente está buscando o trabalho de qual músculo? A dorsal. A parte lateral do seu corpo. A gente fala de uma movimentação de extensão de braço. Extensão de braço mesmo, não de cotovelo, né? Extensão aqui do ombro. Ele está fazendo uma rotação do tronco. Mas calma, daqui a pouco eu vou falar disso. Isso. Tem um movimento grande ali nas pernas e olha como que ele termina o exercício. Estabilizar mais. É, tem que estabilizar. Isso aí. Mas assim, o menino tá aprendendo e tal, mas repara como que ele tá fazendo uma rotação muito grande. Geralmente, antigamente fazia no banco. No banco aqui, apoia a mão e ó, pum. Aqui não, vou mostrar. O próprio Jojo, ele demonstra o exercício sem peso, fazendo a rotação de tronco. Guarda isso. Apoia a mão e ó, pum. Percebe que ele roda o tronco, né? Vou mostrar pra vocês uma coisa. Guia do Movimento Muscular. É um livro muito antigo, mas muito bom. Né? Concordo. Então aqui, pode olhar o movimento inicial, movimento final. Então, Ah, vamos pegar ali, ó. Olha como que no movimento final, o cotovelo, ele tá bem flexionado. Bem flexionado. A gente tá falando de um livro antigo e tal, e eu concordo, tipo, tem coisas boas ali, mas a gente tá falando de uma coisa, tipo, muito antiga. E muita coisa evoluiu. Existem vários exercícios que a gente vê nesses guias de exercícios antigos que a gente não faz mais. Nesses guias de exercícios, tem pula e costas, tem desenvolvimento atrás da cabeça. Existem vários exercícios lá que hoje a gente sabe que não são bons a gente fazer. Mas eu quero que você guarde bem essa mensagem do cotovelo bem flexionado. Só vou te dar um spoiler. É isso aí que faz com que você sinta mais o seu braço do que a própria dorsal. o que é remar? Você deixa o teu corpo quase paralelo ao solo e você desloca o peso do chão Olha como que o cotovelo dele está bem flexionado. a parte do seu tronco.
A mesma coisa que você faz quando o quê? Quando você está sentado, imagina que eu estou sentado aqui e eu vou remar lá no cabo. Peguei aqui o triângulo e remei. E aí, olha só, ele está trazendo a mão agora na parte superior do abdômen. O que vocês já cansaram de ver eu ensinando aqui? Na remada baixa, leva a mão em direção ao umbigo. Para esse ângulo aqui, ó, que tá muito fechado quando eu trago aqui em cima, que vai estar lá no livro de guia do exercício, tá vendo que tá bem flexionado aqui? Tem bastante trabalho de flexores de cotovelo. Quando eu falo para você, joga no umbigo, o que eu tô fazendo com esse ângulo? Eu tô abrindo, eu tô tirando o trabalho do braço. Correto? O termo vai para trás. Exato. O que se passa muito hoje em dia? Isso aqui, que é o movimento de pêndulo. Famosinho, né? É. Isso aqui. Famosinho. A galera gosta. Por quê? É um movimento que ele se torna leve, ele tem... Se torna leve, não. O leve, ele se torna por conta da carga, do peso que se pega, que é menor. E quando a gente fala de leve e pesado, nessa questão, a gente está levando em consideração a alavanca. Então, se você flexiona o cotovelo, você tem uma alavanca menor. Consequentemente, você consegue imobilizar uma carga maior. Você consegue pegar um dumbbell mais pesado. Se você deixa esse braço um pouco mais estendido, você tem uma alavanca maior. Com uma alavanca maior, a exigência muscular se torna maior, fazendo com que você pegue um peso menor. Porém, o trabalho muscular não ficou leve. Ele ficou tão intenso quanto, e eu ainda extrapolo a dizer que ele ficou mais pesado, porque aí você está colocando o trabalho somente lá para dorsal e para os extensores de braço, extensores de ombro no caso, e não distribuindo a carga para flexores de cotovelo. Você já fez treino de costas e sentiu mais o próprio braço do que as próprias costas? Tem uma ênfase no grande dorsal e no romboide também, um pouco de posterior de ombro, mas isso não é remada unilateral. Muito bem, então aqui a gente entrou num ponto muito legal. A gente vai fisiologia articular e eu quero que você entenda, olha só como que o Jojo tá falando algumas coisas que eu vou falar igual, mas a gente diverge de algumas coisas. Então a gente concorda em algumas coisas, diverge de algumas coisas. Então assim, ó, aqui a gente tem, ó, a adução e a extensão. A gente está falando do ombro. O nosso corpo, ele é uma máquina de alavancas e eixos e os segmentos. Quando a gente vê um braço aqui, ó, toda essa parte óssea é uma alavanca. A articulação é um eixo. E aí a gente tem músculos que atravessam as articulações exatamente para proporcionar movimento. Então, a dorsal, ela é um músculo responsável pela extensão de ombro. Então a gente vê aqui, ó, os músculos da extensão. E aí ele vem aqui, ó, redondo maior, redondo menor. O Jojo falou isso. E é isso mesmo, redondo maior, redondo menor. Feixe posterior do deltoide, ele falou isso também. E latíssimo do dorso. Então a gente está falando de um trabalho de extensão de ombro direcionado para esses músculos. E aí eu concordo com ele em mais uma coisa. Remar é um exercício. O que você faz com a remada do lalá não é uma remada, é a remada do lalá. É uma remada otimizada. Quando você faz uma remada normal, você está fazendo tudo isso aqui. Só que você flexiona muito o cotovelo. Com isso, você diminui a alavanca, te possibilita trabalhar com cargas maiores. Mas cargas maiores só no dumbbell. Ou seja, você está colocando mais peso na sua estrutura. E aí a questão é melhor você ter uma carga maior para o músculo ou uma carga maior no dumbbell? Eu prefiro ter uma carga maior no músculo. Eu vou manter a sua alavanca maior para quê? Para que você pegue um peso menor e você consiga um trabalho muscular tão intenso quanto. E ainda tem uma outra questão aqui. Quando a gente mantém exatamente esse cotovelo um pouco mais estendido, você tira o trabalho dos flexores de braço, de bíceps braquiorradial, braquial também. Exatamente esses músculos que, pelo fato de você ser dominante de braço, a gente é dominante de braço. O que isso quer dizer? O seu cérebro ele vai dar preferência para fazer força nos músculos do braço, ao invés dos músculos das costas. Por isso que quando você vai fazer costas, você sente mais o braço. Se eu ainda coloco esse cotovelo numa flexão maior, nossa, seu corpo vai falar, mano, é aqui que eu vou fazer força. Ou seja, eu tô bebendo da cinesiologia,
da fisiologia articular para colocar as suas costas para trabalhar, para colocar a sua dorsal para trabalhar e não simplesmente fazer um exercício. Eu não estou pensando no exercício, eu estou pensando na ação muscular, tirando da frente os músculos, braço, que estão roubando trabalho das costas. E aí eu prefiro fazer você executar a remada, sei lá, com 20 quilos e sentir a dorsal pra cacete. Eu tenho certeza que se você já fez a remada do Lalá, você sabe do que eu tô falando, comparado à remada normal, convencional, do que fazer você pegar um dumbbell de 40 quilos e sentir pra o braço. Mas vamos continuar. Isso aqui é uma variação dentro da remada. Opa, é isso, Jojo. É nóis, mano. É uma variação dentro da remada. Se você está aprendendo a treinar, então você tem que aprender o correto para depois você começar a difundir e aprender variações em técnica de movimento. Aí eu não concordo. Então quer dizer que porque tá começando a treinar agora, tem que fazer de um jeito para corrigir depois? Por que não já pode começar de uma forma que ativa melhor esse músculo? Ah, mas tem uma questão aí. Se você estiver fazendo a remada pensando em trabalhar o braço também, aí, bicho, mete marcha. Inclusive, a gente tem estudo que analisou exatamente a remada unilateral, levando em consideração a hipertrofia de braço, velho. Mas a remada convencional, do jeito que o Jojo tá ensinando. Isso é uma variação em técnica de movimento. Ah, ele fez a remada do Lalá certinho, viado. É o movimento de arco. Isso não é movimento de arco, Júlio, é isso. Sabe por que é o movimento de arco? Porque é exatamente o arco que o ombro proporciona, velho, como movimento. A gente tem um braço de alavanca aqui, ó, um eixo aqui, ou seja, sempre vai ser um arco. Cinesiologia, mano. É o correto dessa porra. Aí eu discordo de novo, porque é o correto. Isso tá me irritando já. Aí se te irrita, é uma questão sua, mano. Desculpa. Relaxa! Aí ver um atleta como eu, como o Rony, como o Johnny, como o Jay, como o Brent, como todo mundo que remou até hoje, tipo, por exemplo, vamos lá. E o Dória remava. Ó, aí ele citou alguns atletas, tá? Mas não precisa ir muito longe, se você vê esses atletas treinando, esses atletas antigos treinando, você vai ver movimentos horrorosos, movimentos feios, movimentos altamente lesivos. Numa entrevista, perguntaram para um grande treinador chamado Charles Glass. Se você vê ele dando aula para os atletas, você vai ver atletas enormes pegando cargas ridiculamente pequenas, porque o cara sabe usar da biomecânica mesmo na parada. E aí, perguntaram pro Charles Glass assim, ó, por que os atletas, os bodybuilders, né, os opens, eles treinam tão errado? Ele disse assim: What you do when you train heavy is going to work, you know, but it's better and you get more out of it if you do it the right way. Agora a questão é o quanto que isso vai te custar. O custo-benefício para suas articulações. Então assim, ele citou grandes atletas, e eu concordo, mas grandes atletas, gente, da antiga, década de 80. Se você vê os atletas de hoje, não se treina mais daquele jeito. Pelo pouco que eu conheço o Jojo, ele fala muito do old school e tal, e eu gosto muito disso. Mas eu gosto de ir pro old school e beber do que tem de bom lá, e não manter algumas coisas que já se provou que não são as melhores. Você vai ver que o Siban, ele treina extremamente mais técnico. É a evolução da parada. Mas vamos lá, ele vai mostrar um vídeo aqui, ó. O óbvio tem que ser dito no Brasil hoje. Xiao Rei, um dos melhores atletas do mundo. O que ele tá fazendo? Remando. Um dos maiores atletas do mundo, o que ele tá fazendo? Tá remando. Ele tá com um dumbbell grande, e eu quero que você observe o quanto que o cotovelo tá sendo flexionado e o quanto que a coluna está sendo rodada, torcida. O que ele tá fazendo? Você de casa, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo pêndulo. E ele tá fazendo uma compensação um balanço absurdo. Com a puta! Não! Tá remando? Posição final. Olha a rotação, olha o impulso Inicial, que ele dá. final. Inicial, final. Rotação de tronco, fisiologia articular da coluna vertebral. Quando a gente vem para cinesiologia, a gente vai na ação muscular. Latíssimo do dorso. O que é? Quando a gente faz a remada para quê, Renizito? Para dorsal. Para dorsal. Ou seja, latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso, ele é responsável pelas... Pega aqui, Renizito, ó. Ação
Ação é o quê? Ação muscular. Quando esse músculo contrai, o que ele proporciona para o seu corpo? Qual o movimento que ele proporciona? Aí a gente vai cruzar aqui, ó, ação com dorsal, com o latíssimo do dorso. Aí a gente vai vir aqui, ó. Então, quais são as ações da dorsal? Pensando em articulação do ombro. E tá aqui assim, ó, músculos agonistas da articulação glenomeral, que é o ombro, glenomeral. Extensão. Extensão é o quê? É trazer para cá, para cá. Aí a gente tem aqui adução, que é trazer daqui para cá. Rotação medial, que é fazer o braço rodar para cá, ó. Abdução horizontal, que é isso aqui. Ou seja, quando você pensa em ativação da sua dorsal, e agora você vai começar a entender como eu construo as dicas do Lalá. A dorsal, ela faz, vem comigo, ela faz uma extensão. Por isso que quando você faz uma remada, você está fazendo uma extensão, ó. Seu braço está saindo daqui, está vindo para cá. Você está estendendo o ombro, beleza? Ela faz também uma adução. Ele vem para cá. Por isso que quando você faz um pulley, você trabalha a dorsal, porque olha só, eu tô aproximando essa região dessa, ou seja, eu tô fazendo uma adução. Ó, que legal. Você tá começando a entender, velho. Olha que louco. Cinesiologia da parada. Olha que legal. Em cima dos exercícios. Ela faz uma rotação medial. Exatamente por isso que a gente utiliza algumas puxadas supinadas para conseguir ter um trabalho mais intenso da dorsal. Porque o músculo está mais encurtado nessa posição. E ela faz uma abdução horizontal. É por isso que quando você faz uma remada aberta, você também tem trabalho de dorsal. Você está fazendo uma abdução aqui, ó. Aí, presta bem atenção nisso agora. Se você faz, e aí a gente vai para a remada aqui em questão. Eu tô indo pro movimento do ombro. Se eu faço um movimento assim, o que está acontecendo daqui para cima? Uma extensão. Se eu faço assim, ó, qual o movimento que está acontecendo aqui no ombro? A mesma extensão. Ou seja, o trabalho articular muscular é igual. O que muda? A alavanca. Se eu flexiono o cotovelo, eu tenho uma alavanca menor. Se eu estendo o cotovelo, eu tenho uma alavanca maior. Tudo que eu faço dentro de uma remada do Lalá é pensando em trabalho de dorsal, utilizando os músculos que proporcionam a extensão do ombro e tirando da frente os músculos que podem estar roubando o trabalho. Que, de novo, você é dominante de braço, você tem uma tendência a fazer força no braço. Mas eu peguei aqui para falar da fisiologia articular da coluna. Agora, olha só, rotação, tá tendo ali rotação pra cacete, né? Roda pra baixo ou roda pra cima. Você chegou a ver rotação aqui na ação muscular de dorsal? Não, é um movimento que tá acontecendo que não é a dorsal que proporciona. Se é um movimento que tá acontecendo no exercício que não é a dorsal que proporciona, por que, cara, esse exercício tem esse movimento? A minha ideia de montar treino é o seguinte, é levar o exercício para onde eu quero trabalhar o músculo. Ponto. Legal, vamos lá. Fisiologia articular da coluna. Músculos da parede abdominal. Rotação do tronco. No movimento da rotação do tronco, a figura 2, os oblíquos do abdômen. O que os atletas da antiga faziam? E o que eles acreditavam? E hoje eu tenho dor em todas as articulações praticamente do meu corpo. O Ranizito sabe disso como ninguém. Exatamente porque eu acreditava nisso também lá atrás. Acreditava-se que é carga, que tem que pegar peso. E lógico, quanto mais músculo envolvido num exercício para pegar mais carga você vai pegar. O que você acredita hoje? Que o trabalho tem que ser direcionado para o músculo que você quer. O que eu faço hoje? E o que você pode esperar, inclusive, lá dentro do Muscle 60D? Que é por isso que os nossos alunos evoluem tanto e não se machucam. Um trabalho direcionado. Vamos de novo aqui na remada do Shao Rei. Eu quero que você veja o quanto que o corpo inteiro dele trabalha. Mano, trabalha as pernas, trabalha o tronco, trabalha o outro braço que tá apoiado. Olha lá. Quase perpendicular ao chão. E é lógico que o peso quase toca o chão, Jojo, porque o tronco roda. Por que você tá fazendo essa movimentação de rotação? O trabalho não é para dorsal. Quem faz rotação tá aqui, é o oblíquo. Aí vai entrar lombar pra cacete também. Parece que estão querendo criar uma geração de frango. Não é uma geração de frango, irmão. O que eu ensino é que as pessoas treinem com inteligência e treinem de forma a ter o resultado esperado, o resultado desejado. E não simplesmente carregar peso pra cacete. A gente não é burro de carga, mano.
pra carregar muita carga. A gente tem que carregar de forma inteligente. Que o cara não aguenta pegar porra. Ah, mas dá pra treinar pesado assim? Dá, até dá. Aí ele falou assim, ó, que o cara não aguenta pegar, deu a entender que ele ia falar de algum peso. Então, mano, a gente não treina pra pegar peso não, velho. Eu não treino mais pra pegar peso. Eu uso o peso como uma ferramenta. E eu não quero que meus alunos se orgulhem porque pegam muito peso. A gente não é basista, velho. A gente não é levantador olímpico. Não compete em campeonato de powerlift. Não é strongman. Peso pra mim importa isso aqui, velho. É o shape, é o físico. E aí a gente vai usar a carga de uma forma inteligente pra isso. Dá pra treinar pesado assim? Dá, até dá. Mas já não vai... Até dá, concordo com você de novo, hein, Jojo? Tá vendo? O importante é que a gente concorde e discorde. E é isso. Seu pêndulo já vai sair do movimento, que é o que o Kai Greene fazia nas suas variações em treinamento. Vamos lá, que eu vou achar aqui agora. Discutir treino comigo, fudeu. Ó, eu falei do banco, né? Ó, o que ele tá fazendo? Movimento inicial. Ó. Aqui. Quase o pêndulo. Mas não é como estão falando. Ó, olha o Kai Greene como ele leva o peso lá no quadril, ó. Hoje em dia. Mas é quase. Mas tem uma questão que o Kai tá fazendo que eu não acho das melhores, que é a rotação do tronco. Mas olha como que ele alonga lá embaixo, ele leva o peso, ele não leva o peso para baixo, ele leva o peso para frente, ó. Observa. Faz isso, mas olha a alavanca que ele faz. Olha o... Percebe que ele leva o peso lá na frente? Por quê? Porque o movimento do ombro, do braço, é circular. Então ele leva o peso lá na frente e ele puxa o peso em direção ao quadril. Olha como é que ele joga, como é que ele traz com o corpo o peso. Entendeu? Então assim, pra vender o bonitinho, pra todo mundo comprar, é isso mesmo, compra nós, mano. Muscle 60D, nossos alunos estão tendo um ano de resultado em 2 meses. Inclusive hoje lá dentro da plataforma a gente tem suporte de personal, nutricionista e fisioterapeuta no WhatsApp. Instantâneo, você manda mensagem e o meu time já responde. Mas aqui, mano, é independência nos treinos. Esse é o movimento que eu defendo. Para provar isso e para trazer isso para esse vídeo aqui, porque a gente já faz isso em outras frentes, você que está assistindo, para você não fazer exercício errado, se você não quer pagar o curso, não quer investir nisso ou não tem grana para isso, eu estou colocando um link aqui embaixo do meu time. Você vai clicar nesse link, você vai cair no WhatsApp do meu suporte e você vai pedir o bônus que você está vendo nesse vídeo. Eu vou disponibilizar para você alguns módulos da plataforma. Um módulo para você aprender a fazer os exercícios da forma correta, da minha forma correta. Lá vai ter a remada do Lalá. Se você não gosta da remada do Lalá, então não vai fazer sentido. E lá também tem um módulo que vai te ensinar a fazer todas as técnicas avançadas da forma correta. Eu tô te dando isso. Por quê? Porque eu quero que você tenha independência dos treinos. Eu quero que você entre numa sala de musculação e consiga fazer tudo sem precisar da ajuda de ninguém. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que são opiniões diferentes. A única coisa que, se o Jojo tivesse feito o vídeo e citado o meu nome, eu ficaria chateado, é porque ele usou alguns termos que são mais pejorativos. Mas ele não falou de mim, então eu prefiro acreditar que ele estava falando, sei lá, de qualquer coisa, menos de mim. Viu alguém no TikTok? Viu alguém fazer e falou. Eu prefiro pensar assim, mesmo porque, como eu disse, gente, eu não tenho nada contra o Jojo, muito pelo contrário. E, puta, a gente tem opiniões aí bem diferentes. E o que eu posso falar pra vocês, inclusive pra a grande maioria da galera que cobrou da gente, né, esse posicionamento, gente, é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. O que eu faço é isso aqui. Eu estudo. Quem levanta peso, né, coloca peso para cima, peso para baixo, como diz o próprio Leandro Twin, é empilhadeira. Mas assim, gente, aqui eu não expliquei a remada, etc. Nesse vídeo aqui, ó, tem a remada do Lalá. Então é um treino de costas que tem a remada do Lalá e eu ensino como fazer ela. Então clica aí e vai lá ver especificamente ela para você conseguir até comparar as duas.